Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. E o nosso assunto de hoje será interação entre alelos de um mesmo gene. Então pessoal, a relação entre os alelos de um mesmo gene ela é bem interessante. Então vamos analisar aqui esse conceito. As relações entre os alelos de um gene decorrem do modo como os produtos gênicos afetam o funcionamento celular, ou seja, a forma como ocorrerá a interação entre os produtos dos alelos de um gene para determinar o fenótipo é que vão estabelecer a forma de interação entre os alelos de um gene. Então, nós temos, por exemplo, o que nós chamamos de herança dominante. Nesse caso, pessoal, o que acontece? Apenas um dos alelos é suficiente para manifestar a característica. Nesse caso, a característica fenotípica, que é manifestada pela ação apenas de um único alelo do par. Então vejam essa situação aqui. Nós temos, por exemplo, que no fenótipo para a ervilha Pisum sativum, que apresenta a cor da semente amarela, como vocês podem observar nessa representação didática, o genótipo para esse fenótipo é formado por dois alelos. Nesse caso, esses alelos são do mesmo tipo. Logo, esse indivíduo é denominado de homozigoto. Além disso, o indivíduo heterozigoto também apresenta o mesmo fenótipo, como vocês podem observar. Dessa maneira, apenas um dos alelos, nesse caso aqui, você tem duas cópias do mesmo tipo de alelo para especificar esse fenótipo, cor da semente amarela. Entretanto, somente com uma cópia do alelo dominante, nós também podemos observar o fenótipo cor da semente amarela. Nesse caso, em um indivíduo heterozigoto, porque um alelo é de um tipo e o outro alelo é de outro tipo. Então, as cópias dos alelos são diferentes. Então, esse indivíduo ele é heterozigoto. Nesse caso aqui, as duas cópias do alelo são do mesmo tipo. Então, esse indivíduo ele é homozigoto dominante. Então, vejam bem, na herança dominante, apenas um dos alelos é suficiente, como vocês podem estar observando aqui, para determinar o fenótipo. A relação de dominância entre os alelos de um gene pode ser da seguinte maneira, pessoal. Dominância completa quando o heterozigoto possui o fenótipo idêntico a um dos homozigotos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, observe que o heterozigoto, formado por um alelo dominante e um alelo recessivo, possui um fenótipo idêntico, pessoal, a um dos homozigotos. Lembrando que aqui nós temos dois tipos de homozigoto: o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Nesse caso, como se fala de dominância completa, nós temos que o indivíduo que apresenta o genótipo do tipo heterozigoto tem um fenótipo que é semelhante ao do homozigoto dominante. Nesse caso aqui, cor da semente amarela, como vocês podem estar observando. Então, esse é um caso de dominância completa,
pessoal. E aqui também vocês observem que o fenótipo do homozigoto recessivo, formado por duas cópias alélicas recessivas, é um fenótipo diferente. Nesse caso, cor da semente verde, como vocês podem estar observando. No caso da dominância incompleta, ela ocorre, pessoal, quando o heterozigoto apresenta fenótipo intermediário em relação ao dos homozigotos. Então vejam bem esse exemplo aqui, que é a cor da flor na planta maravilha, cujo nome científico é Mirabilis jalapa. Então, vocês podem observar esses diferentes fenótipos para a cor da flor, que são condicionados por genótipos específicos. Então, vejam bem, você tem aqui a flor vermelha, de um indivíduo que é homozigoto. Você tem a flor rosa, que é de um indivíduo heterozigoto. E ainda você tem a possibilidade de observar a flor branca, que é de um indivíduo homozigoto. Isso ocorre porque na planta de cor rosa, que é essa aqui do meio, o alelo para a cor vermelha leva a planta a produzir apenas metade do pigmento vermelho que ela produziria se esse alelo estivesse em dose dupla, como é o caso aqui desse primeiro indivíduo, em que o alelo está em dose dupla. Então você observa aí que a flor é vermelha, pessoal. Assim, como o alelo para a cor branca, que seria nesse caso aqui essa última flor, não produz pigmento, a planta será rosa se possuir só uma cópia do alelo para a cor vermelha, que é o caso aqui dessa imagem do indivíduo que é heterozigoto, pessoal. Então, observando aqui a relação entre o fenótipo e o genótipo, podemos observar o seguinte, que o indivíduo que apresenta a flor do tipo vermelha, como esse caso aqui, ela possui esse genótipo, como vocês podem estar observando. Nesse caso aqui, de dominância incompleta, nós podemos observar que as letras, elas apresentam índices, pessoal. Então, aqui nós temos, por exemplo, a letra C, de referência à cor, e aqui nós temos a letra V, em alusão à cor vermelha. Então, o indivíduo homozigoto, ele apresentando duas cópias alélicas, Vzão V e Vzão V, vai apresentar esse fenótipo, que é a flor vermelha. Por outro lado, esse indivíduo aqui apresentando esse genótipo, nesse caso homozigoto, apresentando esse alelo Czão B e Czão B, vai apresentar uma flor branca, pessoal. Esses indivíduos, pessoal, produzem os seguintes gametas. Por se tratar de seres homozigóticos, eles vão produzir somente um tipo de gameta para esse gene. Nesse caso aqui, olha, Czão e V. Da mesma forma, Czão e B. Ok? E durante a fecundação, poderá surgir indivíduos com os dois tipos de alelos. Então, observe aqui, durante as fecundações, a geração F1 vai ser formada por indivíduos que apresentam os dois tipos de alelos, pessoal. E aí vocês podem observar que esse indivíduo vai apresentar um fenótipo intermediário, que não é nem vermelho e nem branco. Vai ser um fenótipo em que o indivíduo
possui uma flor da cor rosa. E esse indivíduo pode produzir 2 tipos de gametas, como vocês podem estar observando aqui. Durante, a reprodução dos indivíduos da geração F1, nós podemos observar que, se ocorrer o cruzamento de um indivíduo heterozigoto com outro indivíduo heterozigoto também, com o mesmo genótipo para esse gene, o que nós podemos esperar na geração F2 é a seguinte proporção genotípica e fenotípica, pessoal. Nós teremos aqui, olha, geração F2 vai ser composta por proporção genotípica. 1/4 de indivíduos com esse genótipo aqui, 2/4 de indivíduos, ou seja, que seriam heterozigotos, com esse genótipo aqui, e por último, 1/4 dos indivíduos com esse outro genótipo aqui, pessoal. E a proporção fenotípica será de 1/4 de indivíduos capazes de produzir a flor vermelha, 2/4 serão capazes de produzir a flor do tipo rosa e 1/4 do tipo branca, pessoal. Nesse caso de herança com dominância incompleta. No caso de codominância, o que ocorre? Ela surge quando, pessoal, cada alelo influencia a produção de proteínas diferentes, pessoal. Com isso, o fenótipo do heterozigoto possui características presentes em ambos os homozigotos para esses alelos, pessoal. Ou seja, possui o produto de ambos os alelos. Então, um exemplo aqui seria o seguinte, Seria o sistema ABO dos grupos sanguíneos, em que o alelo isão A leva à produção do antígeno A. O antígeno, pessoal, é uma proteína que estará presente na membrana da hemácia. Então, aqui nós temos uma imagem de uma hemácia. Então, essa proteína estará presente na membrana da hemácia, ok? E o alelo isão B leva à produção do antígeno B, ou seja, um outro tipo de proteína, pessoal. Isso também na membrana da hemácia, ok? Logo, o indivíduo que apresentar esse genótipo aqui, ou seja, o isão A e o isão B, tem então ambos os antígenos, ou seja, ambos os tipos de proteína na membrana da hemácia, pessoal. Então, esse é um caso bem interessante. Herança recessiva. Então, pessoal, ela ocorre quando determinada característica só se expressa em homozigose. Vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos na ervilha Pisum sativum a cor da semente verde. É um fenótipo que surge quando se tem esse genótipo aqui, composto por 2 alelos recessivos. Então, esse indivíduo será homozigoto recessivo e apresentará esse fenótipo somente quando tiver 2 cópias do mesmo tipo de alelo, pessoal. Então, quando essa característica se expressar em homozigose, nós falamos em herança recessiva. Na natureza, pessoal, o albinismo é uma característica recessiva. Então, observe aí, que tanto animais, como é o caso aqui, olha, dos felinos, quanto da espécie humana, o albinismo é uma característica que pode estar presente aí em alguns indivíduos. Logo, na espécie humana, e em diversos outros animais, há essa anomalia chamada de albinismo, pessoal, caracterizada
pela ausência completa de pigmentos na pele e em outras estruturas epidérmicas, como por exemplo os pelos e também as penas, no caso de aves. Isso ocorre porque nesses casos, pessoal, as células são incapazes de produzir o pigmento melanina. Então vamos analisar como isso pode acontecer. Podemos ver, pessoal, que esse indivíduo aqui, ele tem pelagem normal. Então o que acontece? O alelo dominante, ele codifica uma enzima ativa que transforma a tirosina, como vocês podem estar observando aqui, em melanina, o pigmento responsável pela cor da pele e dos pelos, pessoal, ok? E aí nós podemos observar que esse outro indivíduo também apresenta essa mesma característica, ou seja, tem uma pelagem normal, porque ele também possui um alelo dominante, determinado aqui pela letra A. Observe que foi escolhido didaticamente a letra A, porque ela inicia a palavra que designa o fenótipo recessivo. No caso, albinismo, começa com a letra A. Então, por isso a escolha da letra A. Então, um indivíduo que tem um alelo dominante, o azão, ele consegue produzir melanina em quantidade suficiente. Ou seja, um indivíduo heterozigoto ele possui pelagem normal, porque uma cópia do gene é suficiente para produzir a pigmentação na pelagem, pessoal. Então, esse indivíduo ele é heterozigoto e esse outro indivíduo também é heterozigoto. Então, observe aí que o alelo dominante ele especifica uma enzima ativa, pessoal. Ok? E aí, esses indivíduos, no momento da reprodução, o que ocorre? A união dos gametas que eles produzem. Nesse caso aqui, os gametas são os seguintes. No caso do macho, ele produz dois tipos de espermatozoides, um contendo o alelo dominante e o outro contendo o alelo recessivo. A mesma coisa aqui acontece na fêmea, ela produz dois tipos de gameta, um óvulo contendo o alelo dominante e o outro óvulo contendo o alelo recessivo para esse gene, pessoal. Ok? Então, durante a reprodução, como vocês podem observar, entre os indivíduos heterozigóticos, há possibilidade de surgir um indivíduo homozigoto recessivo, pessoal, em que os alelos especificam uma enzima inativa. Então, você observa que olha, esse indivíduo contém duas cópias do alelo recessivo e essas cópias são incapazes de produzir uma enzima ativa. Então, observe aqui que a enzima ela é inativa, produzido tanto aqui, olha, por um alelo de origem paterna quanto por outro alelo de origem materna. Logo, o que ocorre, pessoal? A tirosina, né, que é o precursor, não é transformada em melanina, devido aí esse indivíduo não produzir uma enzima ativa. E a consequência disso é a ausência de pigmentos na pele e nos pelos. Por isso, esse indivíduo ele é albino, pessoal. Pleiotropia. Então, pessoal, isso é o fenômeno em que um gene condiciona ou influencia mais de uma característica no indivíduo. Então, em ervilha, um gene pleiotrópico condiciona simultaneamente, pessoal, como vocês podem ver aqui nessa imagem, três características, que seriam aqui, olha, a cor da flor, observem que essa característica, a cor do tegumento da semente, que é uma outra característica, e também a presença ou não de mancha roxa nas estípulas foliares, como vocês podem estar aí observando na imagem. Essas características distintas são, né, causadas pela ação de um gene pleiotrópico, pessoal, que é um gene que vai influenciar mais de uma característica, ok?
Então, em indivíduos homozigóticos, pessoal, e também em heterozigóticos, para o alelo dominante desse gene, o que ocorre? Eles têm flores púrpura, como vocês podem observar aqui, tegumento da semente cinza e mancha roxa nas estípulas, como vocês podem estar observando aqui, ok? E em indivíduos homozigóticos recessivos, eles têm flores brancas, tegumento da semente branco também e ausência de mancha nas estípulas. Então, isso é bem interessante. Alelos letais. Então, pessoal, são os alelos que causam a morte de seus portadores. Daí o termo letais. Se um deles apenas é necessário para causar a morte do indivíduo, fala-se em letal dominante. Afinal de contas, basta um, ok? Mas, se são necessários 2 alelos, fala-se em letal recessivo, como nós já vimos nos exemplos anteriores sobre o caso de herança, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, em camundongos, a pelagem amarela, como vocês podem observar, é determinada por um alelo dominante, ok? Que seria esse alelo, o pesão, tranquilo? E a pelagem marrom acinzentada por um alelo recessivo. Nesse caso aqui, como esse fenótipo se trata de uma herança recessiva, são necessárias 2 cópias do mesmo tipo de alelo para esse fenótipo se manifestar. Tranquilo? Então, pessoal, no cruzamento de 2 camundongos amarelos heterozigóticos, como vocês podem estar observando aqui na imagem, resulta uma descendência formada por 2 camundongos amarelos, como vocês podem estar observando aqui, olha, 2 amarelos para um camundongo marrom acinzentado, como vocês podem estar aí observando. Isso acontece porque o alelo para o pelo amarelo, pessoal, ele é letal em dose dupla, como vocês podem estar observando aqui nessa combinação, né, dos gametas nesses indivíduos. Então, observe aqui que esses 2 indivíduos de cima, né, esse casal, por ser heterozigoto, cada um deles, eles produzem 2 tipos de gametas diferentes, um contendo o alelo dominante e o outro contendo o alelo recessivo para esse gene da pelagem, pessoal. E aí, durante a combinação desses alelos para formarem os pares nos cromossomos, o que nós podemos observar é que os indivíduos que são heterozigotos, eles sobrevivem da mesma forma que os indivíduos que são homozigotos recessivos. Mas os indivíduos que são homozigotos dominantes, eles morrem, pessoal. Então, observe aí, né, que o alelo pesão, né, quando você tem 2 cópias dele no mesmo indivíduo, ele acaba causando a morte desse indivíduo, pessoal. Isso ainda na fase embrionária, ok? Nesse caso, nós temos aí um exemplo de alelo letal recessivo, porque são necessárias 2 cópias desse alelo para causar a morte do indivíduo portador. Alelos múltiplos ocorrem quando há mais de 2 formas alélicas para o mesmo gene. Geralmente, pessoal, os indivíduos diploides têm 2 alelos de cada gene, um proveniente do pai e o outro da mãe. Entretanto, muitos genes podem apresentar na população várias formas alélicas. E um exemplo, pessoal, é a cor da pelagem em coelhos. Então, nós temos aqui, olha, 4 tipos de pelagem em coelhos. Então, vamos analisar. Nós temos aqui, olha, o coelho chamado de chinchila, tudo bem? Que é um coelho que você pode observar aqui, olha, à esquerda, na imagem. Nós temos o Himalaia,
que está bem aqui atrás, ok? Esse coelho aqui branco com as extremidades do focinho e também as orelhas, né, em uma coloração escura, como vocês podem observar aqui na imagem. Nós também temos o coelho que é selvagem à direita, que seria esse aqui, e ainda nós temos, né, uma pelagem albina, pessoal, que é esse coelho aqui, ó. Observem a ausência de pigmentação nos pelos e também na íris dos olhos, pessoal. Então isso é bem interessante, ok? Então esse fenótipo aí da cor da pelagem em coelhos é determinada por vários alelos que se combinam. Então observe aqui que nós temos esses 4 tipos de alelos que, dependendo da combinação deles para formarem os pares nos cromossomos, vai resultar em um tipo de fenótipo ou em outro tipo de fenótipo. E a relação de dominância entre eles é essa aqui, que os senhores podem estar observando. Então, nós temos a seguinte relação de genótipo e fenótipos na cor da pelagem de coelhos. Então, no caso aqui dos genótipos, nós temos o seguinte, que nós teremos um coelho, né, que apresentará esses fenótipos aqui, por exemplo, coelho selvagem, chinchila, himalaia e albino, dependendo da combinação dos alelos. Então, por exemplo, pessoal, nós teremos aqui, olha, 2 cópias do alelo cesão, tá ok? Vai determinar o coelho com o fenótipo selvagem. Da mesma forma, se nós tivermos o segundo alelo do par composto por outras formas alternativas, nós ainda teremos o coelho com fenótipo selvagem, desde que uma das cópias do par de alelos seja formada por esse alelo cesão. De uma outra maneira, nós teremos o fenótipo chinchila se nós tivermos esse tipo de alelo, formando aí o genótipo desse indivíduo. Observe que ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Da mesma forma, para o Himalaia, que pode ser homozigoto, quando já apresenta essa outra forma alélica, quanto heterozigoto. E o coelho albino, que é homozigoto, né, recessivo, apresentando aqui essas 2 cópias alélicas, pessoal. Então, esse é um exemplo de alelos múltiplos. Então, muito obrigado pela atenção.